podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar, como sempre, toda segunda-feira, podcast do texto brasileiro. Vocês nos dão muita alegria com a audiência de vocês. Espero que vocês estejam curtindo, compartilhem com os amigos, com os inimigos também, não tem problema. E hoje, como sempre, meus amigos Fábio Marquezini, direto de São Paulo, capital, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bom com você, Reinaldo Maximiano? Olha, tirando que tá ruim, o resto tá bom. Que maravilha! Eu adoro quando vocês começam com muito otimismo. Me dá assim, uma alegria, uma esperança na vida incrível. Né? É aquela coisa assim, é aquela frase que está no Portão do Inferno, lá do livro do Dante, né? Abandonai toda a esperança vós que entrais. Que horror. Eu lembrei do Ateneu agora, quando o pai leva o filho para o colégio interno e fala assim, vai para o mundo, conhecerás a vida, sei lá como é que é a frase. É tipo, vai se fuder um pouquinho, que vai fazer bem para o seu crescimento, né? Né? Fábio, mas é isso, a gente ri. Você tá bem? Pois é, estamos indo, né? Estamos vivendo, estamos indo e vivendo, o importante é isso. Você tá animado com a perspectiva do fim do ano, das férias, das festas? Ou olha, não tô nem aí? Olha, antigamente eu ficava muito mais animado. Talvez agora eu possa ficar um pouco mais, porque a gente está caminhando com uma vacinação em massa, as pessoas estão podendo sair. Mas assim, quando você olha no bolso, desanima, né? É complicado, é complicado. Férias requer uma conta corrente bem recheada, né? Para a gente poder comprar um camarãozinho, poder ir para a praia e tal. Mas se não dá, né? O que a gente pode fazer? Pois é, né? Pode caminhar. Camarãozinho? Camarãozinho. Alguém tem emprego aqui, gente. Olha só. Não, camarão. Eu tô falando no plano do ideal, né? Um camarão VG. Né? Não, aqui vai ser sardinha em lata, atum em lata. Bom, já que vocês viram que o clima aqui é de muito otimismo e de muito ânimo, vou começar com o nosso Charlie Brown, nosso amado Fábio Marquezini. Charlie Brown, qual que é o tema de hoje que você traz para o podcast? E não foi combinado porque você perguntou sobre o fim de ano e esse era o meu tema. Eu quero que a gente aqui, nós três, nessa alegria que a gente está vivendo aqui, um contentamento com a vida, uma coisa louca. Nessa alegria inflacionária, né, que a gente está vivendo aqui, que a gente relembre, porque assim, caro ouvinte, você que é jovem, a televisão nos anos 80, nos anos 90, até nos anos 2000, quando chegava o fim de ano, era um verdadeiro show televisivo, né? Tinha especiais para todos os gostos e para todos os lados. De né? música, então, de dramaturgia, de humor, de tudo. De tudo. Era um negócio assim que as pessoas realmente paravam. As chamadas que a Globo fazia eram chamadas de 2 minutos, lembram? 2 minutos com uma chamada apresentando o que iria ao ar no final de ano. Então, aproveitando que nós estamos vivendo o final de ano, eu gostaria de relembrar e até que a gente falasse quais foram os momentos históricos, aliás, desculpa, programas históricos, as boas lembranças que nós temos de vários fins de ano. Pode ser da Globo, do SBT, da Record, da Band, não importa. As nossas lembranças. Olha, eu lembro muito dos filmes, porque a Globo ela fazia uma sacanagem com a gente que gostava de cinema. Eu acho que vocês vão lembrar disso. Chegava vamos imaginar que nós estamos em 1987. Chegava novembro, fim de novembro, começo de dezembro de 87, aparecia aquela chamadona, né? E vinha já Cinema 88. Ou seja, o que vai passar no ano que vem. E, tipo, as coisas mais maravilhosas que você não teve grana para ir no cinema ver e agora você queria ver ou não tinha videocassete para alugar, você ficava naquela expectativa,
aquilo só ia ao ar em dezembro do ano seguinte. Mas eles já anunciavam com um ano de antecedência. Então era muito chato você... Poxa, ele falou que vai passar o Indiana Jones novo. Poxa, anunciou o Vingador do Futuro. E passava março, abril, maio e o ano inteiro se arrastando. Chegava nos especiais de fim de ano, vinha aquele filme que estava anunciado desde o ano anterior. Aí você falava, poxa, que sacanagem, né? Mas enfim. Eu, quando era bem criança, tinha uns desenhos que a Band e o SBT passavam, que eram temáticos do Natal. E eu gostava muito, alguns, quando eu tive videocassete, eu consegui até gravar. A Rena do Nariz Vermelho, Personagem X e o Natal de não sei o quê. Eu gostava muito dos desenhos. Eu fui uma criança que consumiu muito desenho animado. Eu ia na locadora, não alugava filme, eu alugava desenho e tal. Aqueles especiais tipo Xuxa, tal, isso nunca me pegou muito, não. Roberto Carlos eu tinha verdadeiro ódio, porque a minha mãe era alucinada, então eu já escutava Roberto Carlos o ano inteiro e não queria ver no fim do ano, né? Acho que as lembranças que eu tenho mais são os filmes e desenhos que eu curtia demais. Rudolf, a Rena do Nariz Vermelho, eu acho que eu vi uns 4 natais seguidos, passava na Band, e todo dia 23 ou 24 era sagrado. Reinaldo Maximiano, e você? O que você curtia na programação da TV no final do ano? Eu creio que é a programação de filmes mesmo, assim, porque vinha uma programação especial, né? Exatamente esses filmes que a gente não viu no cinema, ou até viu. Vamos lá, né? Se o filme não saiu no videocassete ainda, ou se ainda não tinha, né? Era a única chance para você ver, né? E esperar uma reprise. Eu lembro que foi nessas de especiais de fim de ano que eu assisti E o Vento Levou, dividido em 2 partes. É verdade. Dividido em 2 partes. E praticamente passava todo ano, né? Aí você então, assim... vê como o mundo mudou. Um filme dos anos 30 era a atração de fim de ano nos anos 80. Né? Não, e tem uma curiosidade, que isso que o Reinaldo falou, por muitos anos, ele era exibido, e o Vento Levou, sempre às vezes no dia 1º de janeiro, na tarde do dia 1º de janeiro, que era o ponto de um filme longo. Era um filme longo que ocupava a tarde toda, a Globo não precisava se preocupar com nada, era sempre no dia 1º de janeiro. E sempre grandes musicais, desculpe, Reinaldo, sempre grandes musicais depois do Réveillon. Passava os fogos na São Silvestre e tal, 00:30, 00:40, começava sempre um grande musical. Ou Jesus Cristo Superstar, ou Mary Poppins, alguma coisa assim, Hair. Eu lembro muito disso. Que eu vi na televisão. Todos esses 3 filmes eu conheci pela televisão, assim, né? Então, Jesus Cristo Superstar, eu adoro esse filme até hoje. E eu assisti pela primeira vez na TV, né? Agora, uma coisa que eu lembro muito de final de ano, né, ali na casa da minha avó, meus tios, meus primos, era a gente sentado na frente da televisão para ver a corrida de São Silvestre. Depois fazia o resto. Era uma outra relação que a gente tinha com a corrida à noite. Era outra. Eu vou te falar, eu lembro da corrida de São Silvestre à noite. Eu cheguei a assistir umas 2 edições. Também assisti, acho que umas 2, assim, à noite, lembro bem. Depois foi para durante o dia, qualquer coisa, almoço, sobremesa, confraternização, depois da corrida de São Silvestre. Aí ficava todo mundo na sala assistindo. Eu lembro que no feminino tinha uma portuguesa que ela ganhava sempre, eu não lembro o nome dela. Ai, não lembro. E era a primeira corrida, então geralmente eu via mais a feminina, porque mais perto da meia-noite eu já estava brincando, já estava com a cabeça em outro lugar. Eu lembro muito dessa mulher, ela sempre era primeiro ou segundo colocado. Mas gostava muito dos especiais que o Golias fazia. O SBT tinha umas coisas de fazer uns especiais no final do ano também. Eu lembro de umas coisas assim, do Golias. E uma coisa que eu sempre achei muito charmosa. Gostava muito, assim.
que era retrospectiva do ano. De sentar e ver as coisas assim do que aconteceram no ano, né? 2021 eu não vou querer... Quer dizer, já tem um bom tempo que eu não assisto retrospectiva, né? Eu tenho medo de ser reprovado e ter que repetir de ano. Eu acho que foi a retrospectiva 2020 e foi, assim, uma depressão, porque foi um ano... 2020 foi um ano horrível, né? E depois a gente achou que nunca mais nós vamos ter um ano tão ruim. 2021 tá fazendo falta. Tá aí. Agora, tem uma coisa que faz muita falta, principalmente na Globo, e a Globo precisava rever isso, retornar nem que fosse no streaming, sabe? O video show. O video show de final de ano era muito legal. Fazer a retrospectiva das produções da TV, era muito bom. Bem lembrado, isso eu gostava, sim. Passava a noite. Passava a noite, exatamente. Passava a noite. Era muito legal. Pra falar dos assuntos, porque no programa de dia a coisa era meio corrida, né? Era um especial de 1 hora de duração, né? E, enfim, passava os melhores. Era muito gostoso, era muito... E os especiais, eu gostava muito dos especiais musicais, eu gostava muito dos especiais musicais infantis. Lembrei da época do Vanucci, né? Lembrei de outra coisa. O show do esporte, o último show do esporte do ano na Band, passava uma retrospectiva de tudo que aconteceu no esporte. E eles chegavam a passar jogos ou corridas na íntegra. Então, por exemplo, na íntegra, é verdade. O campeão brasileiro passava o jogo na íntegra. Era um cuidado maior, eu acho, né, com o calendário, com o que estava acontecendo. Hoje em dia parece tudo meio jogado, né? Acho que é tudo muito feito muito nas coxas e muito em cima da hora, muito a toque de caixa, assim. Me passa sempre a impressão de ser sempre um improviso. Até show do Roberto Carlos na televisão me parece ser muito improvisado. O que eu gostava mesmo é que chegava final de ano, aquela coisa toda, a gente já ficava na expectativa do carnaval. Né? Então eu sempre gostava de ver aquelas vinhetas curtas dos sambas enredos das escolas do Rio, e ficava na expectativa, porque a Manchete é que exibia isso. A Manchete estava falando de carnaval desde outubro. Não, desde outubro já era carnaval na Manchete. Mas tinha os desfiles de fantasias. Que a gente via o Clóvis Bornai. Eu achava aquilo um luxo, uma maravilha. Desfile. Sabe aquela coisa Glória. Assim? Isso, nossa. No Hotel Glória. É uma coisa assim, meu Deus. Eu achava lindo. Achava alegre, achava esfuziante. É aquela coisa assim, o mundo que eu quero é esse, assim. Da fantasia, da alegria, né? Enfim, não tem transmissão de fantasia, né? Não temos Clóvis Bornai, né? Então, o show em si, quando eu falo show, eu não estou falando só do show de música ou do show de humor. Eu estou falando da mise-en-scène em torno das coisas, era muito mais valorizada, né? Hoje não, hoje nós vamos direto ao assunto. É um show, é o cantor cantando e tal. Show com cenários, com figurinos elaborados, com texto. Você pega os grandes shows de Maria Bethânia, de Elis Regina, eles tinham texto, tinha marcação, eram dirigidos por gente como Flávio Rangel, como Antônia Bujanra. A mise-en-scène era mais valorizada em absolutamente tudo. Era. E tem uma coisa, o final do ano era esse momento em que as emissoras mostravam aquilo que elas tinham conseguido comprar ao longo do ano para a próxima programação, do ano que estava começando. Né? Ali que elas mostravam o poderio delas, os investimentos, os filmes que elas compraram, as séries, o que vinha. A Globo vinha com armamento pesado. Então, já era a expectativa, por exemplo, nos anos 90, da minissérie que abre o ano, né? Que tinha aquela faixa das séries brasileiras, né? No início do ano. Então, era sempre uma coisa bomba, né? Que você tinha ali, né? Dos filmes, né? Principalmente os inéditos, aquilo que ia chegar pela primeira vez na TV, novas novelas, programas, estreias, enfim, era ali que as emissoras mostravam o seu poderio. Né? Tem uma chamada muito curiosa, não lembro de que ano
meados dos anos 90, eu não sei se 94, 95, em que, assim, mas super detalhado, uma chamada de, sei lá, uns 4, 5 minutos, os diretores de núcleo da Globo falavam sobre os projetos do ano todo. Então você viu o Carlos Manga, o Roberto Talma, o Paulo Biratã, todos eles falando, olha, eu vou fazer tal minissérie, eu vou fazer tal novela, eu vou fazer o especial tal. Uma coisa muito completa e muito bonita. E que é uma coisa que a gente não vê. Agora virou, né, os vai ranzinhos, a voz fina, rabugento, né? Os Eustácio. Agora o momento é Eustácio. Leonor, a gente não, tem que ir embora, Leonor. Vamos embora. Cachorro chato. Mas realmente, assim, vamos lá, até estreias de televisão, né, de novelas, né, enfim, temos estreias por agora, né, mas assim, não é naquela geração de expectativa. Até as chamadas de estreia de novela, você não entende qual é a história, você não entende qual é o enredo. Exatamente. Você vê um monte de cenas bonitas, mas você não sabe o que essa novela vai contar. Exatamente. Quando houve o lançamento agora de Um Lugar ao Sol, era impressionante como as chamadas não falavam nada com nada. Nada com nada. Não tem conexão, não fala nada da trama. Antes de passar a palavra para o Fábio, eu queria lembrar uma coisa que eu acho que ele vai gostar muito. Você lembra, Reinaldo, dos papos que o Silvio tinha com o público, direto do auditório, contando que ele tinha... porque eu fui numa feira em Las Vegas. Lembro. E aí ele contava, eu vi um filme muito bom. O filme é incrível, maravilhoso, eu comprei e tal. E ele batia um papo sobre a programação. Isso também era bem legal do Silvio. Era uma estratégia... Isso era muito charmoso. Que gerava curiosidade na gente mesmo. Mesmo que você sentasse e visse que era uma bobagem, ele conseguia despertar a tua curiosidade. Ele fazia você acreditar que ele tinha conseguido assim, o supra-sumo de qualquer produção cinematográfica. Assim. Mas era muito charmoso. Você viu o cara... Bem, ele chama a plateia dele de minhas colegas de trabalho, né? Então, já tem uma diferença aí do tratamento. Mas realmente as coisas andam bem preguiçosas, hein? Andam. Fábio Marquezine, e você? Quais são as suas lembranças dos especiais de fim de ano? Eu gosto muito. Aliás, gostava porque não tem mais tanto assim, né? Da simbologia que era o fim de ano na televisão, né? Igual o Hack falou dos filmes, né? Quem não tinha videocassete era um show, mesmo com atraso, mas realmente... Era um ano de delay, mas era legal. Mas era legal porque a gente não tinha grana para alugar todos aqueles filmes, ver todos aqueles filmes. Então, assim, quando vinha Tela Quente Especial, Super Cine Especial, só o especial já dava um toque a mais, né? Nessa questão de que, poxa, tô vendo algo especial, tô vendo algo que realmente remete ao fim do ano. Tem uma coisa... Aliás, quem está ouvindo, se repararem em dezembro, quem assiste o arquivo, todo mês de dezembro eu faço uma programação no meu canal que remete um pouco ao que era a simbologia dos anos 80, dos anos 90, que é só coisa de dezembro, só comercial de Natal, depois do Natal eu só coloco comercial de Ano Novo, intervalo do Ano Novo, virada do ano, eu gosto muito disso. Até o Hack gravou, eu também faço algumas crônicas no último dia do ano, o Hack gravou não, fez um texto muito bacana, mas tem uma coisa que eu adorava, aí vai para a loucura, que eu acho particularmente que foi uma das belas jogadas que a Globo fez para a questão do marketing, para a questão da propaganda, que era o último comercial do ano. Verdade! Bem lembrado. E as pessoas... claro que às vezes as pessoas ficavam vendo TV e elas sabiam que ia ter o último comercial do ano, né? Que era a última faixa, e que às vezes, muitas vezes, a Globo colocou esse último comercial do ano antes da virada do ano. Assim, 1 minuto antes havia o último comercial do ano, né? Isso acabou em 2012, acho que foi a última vez. Então isso era muito legal, né? Eu achava isso e devia ser bem caro, né, Fábio? Sim, era bem caro. Era um pacote. Quem criou isso e as outras emissoras adotaram
né? O próprio SBT fez isso também, o SBT, a Bandeirantes. Foi a Globo que criou para o mercado publicitário. E foi uma jogada, assim, muito boa, porque na época as pessoas não viajavam muito como agora, né? Agora, né? Agora não tanto, né, também, né? Mas assim, de uns anos para cá, as pessoas começaram a viajar, a sair mais no final do ano, teve essa chance, né? Numa época de inflação grande, até os anos 90, as pessoas realmente assistiam televisão. O ET, a primeira vez que o ET, o extraterrestre, passou na televisão foi na noite do dia 31 de dezembro. Eles passaram um filme inédito porque as pessoas não tinham grana. Uhum. Realmente não tinha dinheiro, então assistiam. Então foi uma jogada genial, porque as pessoas ficavam olhando a televisão para ver a virada do ano, para saber que virou o ano, e tacavam um comercial que era um clipe muito bem produzido, remetendo ao final do ano. Teve até, se não me engano, o último intervalo do milênio, o último intervalo dos anos 90. Então, assim, era uma coisa que eu gostava muito. Eu acho que isso fazia com que nós sentíssemos o final de ano para valer. Não que a gente não sinta agora, mas eu acho que se perdeu tanto, sabe? A Globo fez um especial muito bacana com o patrocínio da Coca-Cola e me lembrou um que eu achei fantástico, deveria sempre ter um daquele tipo, que era o Luiz Fernando Guimarães, foi no Natal de 97, em que ele fez um programa chamado, se não me engano, Eu Adoro Natal, em que ele mostrava o cotidiano de uma família preparando uma ceia de Natal. Várias famílias no supermercado, pegando as caixas dos enfeites de Natal e saindo barata. Então, assim, muito que maravilha. Sério. Aí ele foi tão legal esse especial, pena que ainda não tem na internet, que ele tinha uma avó não, uma tia, que ficava enchendo o saco do pessoal na ceia. Ele imitou essa tia, né? Ficava fazendo comentários assim, né? Tipo aqueles comentários bem no Natal, né? E aí a Globo fez uma surpresa, porque no meio da sketch entra a tia dele de verdade, entra a família dele. Que maravilha. Então, foi um especial que a Globo colocou no de 24 para 25, depois de um show do Michael Jackson. Então eram outros tempos, né? Eram shows internacionais, tinha muito. E essa questão também, falando rapidamente, que tanto o Reinaldo quanto o Hack falaram, a Globo tinha um cuidado muito grande com os filmes pós Missa do Galo e pós Virada do Ano. Uhum. A Globo colocava, como vocês falaram, o Jesus Cristo Superstar, que foi a primeira vez que eu vi, foi numa virada de ano, numa virada de Natal. Mágico de Oz, a Globo sempre exibia o Mágico de Oz na madrugada do Natal. Às vezes na virada do ano eles colocavam os embalos de sábado à noite também. Isso. Que eles colocavam Mary Poppins. Então era muito interessante isso, que a Globo utilizava essas épocas, e havia uma tradição muito grande, né? Havia essa tradição de que a gente sabia que, por mais que a gente já viu várias vezes, ia estar lá. Eram filmes que a gente sabia que, ok, já vimos, mas era bacana, porque era um marco para nós daquela virada, né, do Natal, da noite de Natal. Agora se perdeu. Não sei se é um ponto nostálgico que eu estou falando, as coisas mudaram, enfim, com certeza a vida muda, compreendo totalmente, mas eu não sei se é coisa minha, mas eu sentia que o final de ano era muito mais fim de ano. Eu acho que existe isso que você disse. As pessoas estão mais voltadas para fora de casa do que para dentro de casa. Isso você tem toda a razão. Mas eu também acho, Fábio, que relaxo, é um pouco de descuido, porque, ok, não vamos passar Mary Poppins, não vamos passar filmes clássicos, mas existem outros clássicos, né? O cinema se renovou, hoje a gente tem várias coisas para substituir e utilizar nesse espaço, né? O show, vamos mudar os artistas, mas vai seguir sendo interessante, relevante. Vocês vejam a audiência que deu na ocasião da morte da Marília Mendonça, um tempo atrás, quando a Globo colocou os shows que estavam no Globoplay, colocou na rede aberta e deu muita audiência. Por que esse tipo de conteúdo não é embalado para presente e colocado no
na programação de fim de ano. Então eu acho que, ao mesmo tempo que o mundo mudou, é um pouco de falta de vontade, viu? E outra coisa rápida, e que mudem o show da virada, porque acho que já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Na época do Réveillon do Faustão ainda tinha um pouco mais de pompa, né? Apesar da sincronia tá toda errada. Aquela contagem regressiva nunca batia com a realidade. Mas ok, era um esforço, tinha uma produção ali, todo mundo de roupa de gala e tal. O show da virada, a gente sabe que aquilo foi gravado em outubro. É um pessoal com um show assim muito, sei lá, eu acho mal feito, não gosto. E uma última lembrança é que na minha casa se fazia muito o seguinte: botava na Globo sem som e ligava-se o rádio, porque o rádio tinha uma contagem do tempo mais precisa. Então era uma esquizofrenia, porque estava a Globo lá sem som e a gente ouvindo a Jovem Pan FM fazendo a contagem regressiva. Reinaldo, algo mais a acrescentar? Apenas uma coisa, que aí eu não sei, mas acho que isso aí rende uma outra conversa. Vocês percebiam que tinha, assim, na mesa, umas 2, 3, 4 garrafas de Coca-Cola, 1 litro, umas 10, 20 pessoas, todo mundo bebia? Todo mundo saía contente. Outro dia eu estava comentando isso com a minha mãe e ela me deu razão. Eu falei, mãe, como é possível? Você me dava um dinheiro, me dava numa mão uma garrafa de Coca-Cola, na outra uma garrafa de Crush, 1 litro. Falava, vai lá buscar refrigerante para o fim de semana. Eu voltava com essas garrafas e dava até domingo. Exatamente. Hoje, o que é uma garrafa de 2 litros de refrigerante? É assim, toma aqui. Para 4 pessoas. Foi embora. Era outra uma garrafa de 2 litros para 4 pessoas, pra você ver. Vida. Não dá. A gente está parecendo uns velhinhos chatos reclamando do presente? Não, não é. Eustácio. Marido da Leonor. Mas é porque realmente era outro mundo, era outra vida. É isso. Era completamente diferente. Eu fiquei pensando, gente, era um copinho de Coca-Cola, não dava nem 200 ml. E o engraçado é que a gente valorizava, porque ninguém reclamava. Era isso. Era isso, né? Não, era isso. Né? Era isso. Querido, foi um prazer. Era isso. Obrigado. Vamos voltar a nos encontrar ainda antes das férias, né? Vamos. Então tá vamos, bom. Vamos. Conto se com Deus você. Quiser. Muito obrigado, Reinaldo. Fábio Marquezine, Obrigado. algo mais a acrescentar a esse tema? Apenas uma lembrança rápida do sistema brasileiro de televisão. Silvio Santos teve uma brilhante ideia. Na noite de Natal, ele não colocou nenhum programa na televisão, no canal dele, aliás. Ele colocou simplesmente o Papai Noel sentado numa cadeira de balanço, balançando com música natalina. Quando dava meia-noite, o Papai Noel levantava e falava, agora eu vou entregar os presentes. E ficava a cadeira vazia, o cenário vazio. Juro por Deus, era isso. Passe o ano novo, passe o Natal com o Papai Noel na TVS. Muito obrigado. Genial. É verdade. Isso que você está falando é real? É real, não é zoeira, não. É verdade. Eu não estou acreditando, Fábio, desculpe. É verdade. Parece um esquete que você escreveu só para o programa. Não, ele anunciou Passe o Natal na TVS com o Papai Noel. Era um cenário bonitinho, com vários presentes, o Papai Noel numa cadeira de balanço, um cara bem com uma barba de verdade, e ficava balançando com a musiquinha, Jingle Bell, ficava várias musiquinhas natalinas. Dava meia-noite, ele levantava, pegava o saco, agora está na hora de eu entregar os presentes. Ele ia embora e ficava o cenário vazio com a musiquinha de Natal. O Papai Noel foi entregar os presentes, entendeu? Eu não sei nem o que dizer, mas enfim, eu confio em você que é o arqueólogo da TV aqui. Aliás, deixa eu comentar rapidamente, porque a gente tem pouquíssimo tempo para iniciar o programa. Outro dia eu estava vendo um pedacinho do Bom Dia e Companhia, programa matinal do SBT. Você sabe qual era a atração do momento em que eu assisti, Fábio Marquezine? Não sei. Dá um chute aí, uma coisa. Silvia Bravanel chamando os funcionários para dar um esporro. Antes fosse. Era uma historinha gravada, sabe-se lá quando, provavelmente nos anos 70,
por senhor Silvio Santos. Manja aqueles disquinhos da coleção Disquinho? Aqueles disquinhos coloridos? Assim que ele fazia as historinhas infantis, não era? Isso, que você trocava nas lojas do baú. Aquilo mesmo. Só que não tinha... Ele quis fazer como se fosse um desenho animado, só que não tinham desenhos, eram só desenhos mesmo no papel. Então, a cena era um desenho na tela, frisado, e a voz do Silvio narrando aquilo. Se aquilo fosse ao ar na TV Cultura, sei lá, nos anos 70, já diriam que é mal feito. Mas é o que ele ofereceu para o público infantil em 2021. Algo a dizer? É só... Apenas fica quieto que é melhor, né? Algo a dizer, Algo a dizer? Reinaldo Maximiano? Boa noite. E com essa deliciosa ironia, a gente se despede de você. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.